Essas crianças hoje, eles já estão assim, quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente. Essa coisa que você falou para o mundo real, isso depende muito da gente ter essa coisa de procurar uma saída. Isso é fundamental. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. E cada vez mais individualistas. Cada vez mais individualistas. E tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. Essa coisa de pai e mãe. Você vai a um shopping hoje, tipo assim, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Vai chegar um dia que ou então, tipo assim, olha como ele faz coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí chega na adolescência, começa a ter as primeiras frustrações, o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor. Eu sei que... Mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney, vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. Né? O conto de fada que a gente conta para poder dar valores para as crianças, de noite. Não, e aí eu vou até defender um pouco a Disney no meu processo acadêmico. Quando a gente estudou, eu esqueci agora, de repente a Bia vai lembrar, uma matéria que a gente estudava personalidade 1, 2 e 3, e a gente vinha desde a infância. E na infância, a gente trabalhou com vários temas de filmes da Disney, para você trabalhar com criança, com punhos sociais. Só que as pessoas não veem esse os lado. Contos de fada foram feitos para isso, né? Para a gente transferir valores. E tem uma coisa tão bacana, quem conta conto de fada hoje para o seu filho na hora de dormir? Aquilo tem uma tradição. Uma vez, eu fui botar a minha sobrinha, a Biazinha, para dormir. Biazinha. E aí ela ficava, conta uma história, tia, contava. Aí eu resolvi, estava tão... Porque criança, quando gosta, 40 vezes, conta de novo. História. Conta de novo. Aí eu contando da Cinderela, normal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, ela tinha 6 anos. Eu falei... E aí o príncipe, né? Tipo, você estava procurando a princesa, mas aí teve uma hora que ele falou assim, pô, eu tô procurando essa princesa pra quê? Vamos lá, eu quero um suborno, o que eu vou ganhar com essa princesa? Ela me olhou com uma cara feia e falou assim, tá tudo errado, ele vai porque é por amor. Eu falei, não, ele vai por interesse. Aí contei a Rapunzel, tipo assim, pra que ele vai subir lá? Vai pegar um monstro? Não, só se ele ganhar muito dinheiro. Ela olhou pra mim, tipo assim, porque é assim. A gente tem que fazer o bem por o bem. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso moral muito definido do que é certo e o que é errado. Com 8 meses, você bota um bebê no colo e você vai para uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair e chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando isso do que é certo, do que é errado. É isso que eu estou falando. Essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. E aí a gente botou um tablet que eles ficam vendo umas crianças fazendo umas coisas, sabe, sem nenhum... Não estou criticando, eu acho que tem coisas que tem esse propósito, mas a gente não pode abrir mão dessa educação que é passado de geração em geração. E essa conduta que a gente tem, que a sociedade tem hoje em dia, de não se importar muito com os filhos usando ferramentas tecnológicas como tablets, celulares, computadores, etc, não sei o quê, dá pra gente esperar aí uma geração que vai ter um tipo específico ou uma gama específica de transtornos? Que tá mais para a área de vocês. Eu acho que isso já está até acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque, se você perceber, eu venho de uma tradição de valores que eram pregados na escola, a gente já até falou, a Bia também fala sobre isso. Hoje,
a própria escola está te conduzindo a você competir com o seu colega do lado. Né? Hoje, a forma, pelo menos aqui no Brasil, da educação, para você entrar numa universidade, o seu amigo do lado, ele está competindo com você. A escola está te induzindo a você cada vez mais... Não vou chamar meu colega lá em casa para estudar e ensinar ele matemática, porque ele está competindo na mesma vaga que eu. Então, assim, eu acho que os valores das nossas épocas mudaram muito. E hoje... alguns pais estão pagando já por isso que você está querendo trazer para a gente, de que essa tecnologia tão passada para eles estão trazendo problemas já no início da adolescência, no início da vida adulta, porque eles não estão sabendo lidar. E está estourando, assim, os transtornos de ansiedade, disparadamente, muito. Na adolescência. É muito adolescente e jovem. Porque o que é ansiedade, né? Assim, de uma forma bem leiga. Ansiedade é um excesso de futuro. Né? Eu estar aqui hoje pensando o que vai ser, como vai ser. Essas crianças hoje, eles já estão assim, quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente. E tem uma coisa que eu acho pior. Os pais estão dependentes tecnológicos. Então, eu tenho crianças que chegam e falam assim, eu não aguento mais minha mãe no telefone. Do tipo assim, a criança, tipo assim, mãe, chega. Tem crianças hoje, outro dia, a gente tem um pacientinho que ele jogou na privada o celular da mãe. Foi verdade. Com 12 anos. Ele tá querendo mostrar assim, alguma coisa, né? Você fez, ele falou assim, não, mãe, perdão, papapá, você não viu o que foi, caiu. Ele depois falou assim, não joguei, não aguento mais. Eu não consigo falar. Aí depois ela falou que eu não falo com ela. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.